Sim, bota o nome da apresentação, por favor. Deixa eu... Pronto. Isso, está ótimo. Vai lá. Ok. Então, boa tarde, né, à banca, a todos os ouvintes. O meu nome é Isis e essa vai ser minha apresentação da prova prática. Então, eu vou estruturar essa minha apresentação, né, nos 3 pilares da universidade pública, que são a pesquisa, o ensino e a extensão. Iniciando, né, falando um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa e o projeto de pesquisa que eu pretendo, né, desenvolver no Instituto de Ciências Biomédicas, caso eu seja aprovada nesse certame. Então, eu fiz a minha graduação em Ciências Biológicas modalidade médica, né, no ICB da UFRJ, um curso que tem um foco muito grande na formação de pesquisadores, e já no terceiro semestre da faculdade, eu busquei, né, uma iniciação científica no Laboratório de Farmacologia Molecular, sob orientação do professor Newton Castro e, posteriormente, da professora Gilda Neves. Então, esse foi o meu primeiro contato, né, com a neurofarmacologia. Eu trabalhei basicamente na avaliação pré-clínica de candidatos, saiu errado aqui, a fármacos neuroativos, especialmente para doença de Alzheimer. Então, eu trabalhei, né, fazendo estudos in vitro de inibição enzimática e também ensaios celulares de cálcio. Nesse projeto, né, o nosso foco era buscar inibidores da acetilcolinesterase que fossem derivados do cardanol, que é uma substância, né, uma das principais substâncias obtidas a partir do líquido da casca da castanha de caju, um subproduto da indústria da castanha, então um produto que seria 100% brasileiro, né? Esse projeto me colocou, né, me inseriu numa colaboração com grupos nacionais e internacionais, né, sob coordenação do professor Luiz Romero, da Universidade de Brasília. Então, sedimentada essa minha paixão pela neurofarmacologia e pelo desenvolvimento de fármacos, eu segui o meu mestrado com a professora Gilda Neves, ainda na avaliação pré-clínica de candidatos a fármacos para a doença de Alzheimer, mas dessa vez sob a coordenação, né, do grupo do professor Cláudio Viegas, fazendo uso de substâncias, né, avaliando as substâncias criadas a partir de estratégias de hibridização molecular. Então, fizemos uso, né, de uma porção farmacofórica da donepezila e porções tanto de origem sintética quanto natural, principalmente com atividade anti-inflamatória. Então, esse período da minha vida, né, eu continuei realizando estudos in vitro, mas também me movi, né, para modelos murinos de alterações cognitivas e a realização de modelos comportamentais, né, de avaliações comportamentais. Novamente, inserida em uma colaboração de grande porte nacional e internacional, coordenada pelo professor Cláudio Viegas Júnior, da Universidade Federal de Alfenas. No meu seminário de acompanhamento, né, cuja banca contava com a professora Cláudia Figueiredo, da Faculdade de Farmácia, né, ela e a professora Júlia nos convidaram para participar da Rede Zika, né, então um grupo de pesquisadores interessados, né, em compreender todas as modificações, enfim, em várias áreas de pesquisa da pandemia, né, da epidemia do vírus da Zika que nós estávamos passando lá em 2015, 2016. Né? Eu aceitei esse convite de muito bom grado, uma vez que ele me permitiu, né, ficar mais próxima da pesquisa básica e também ter um certo protagonismo, né, uma liberdade criativa no projeto que eu ia desenvolver, que foi algo que eu ainda não tinha experimentado na minha carreira acadêmica. Então, né, falando um pouquinho sobre a epidemia do vírus da Zika, né, ela foi considerada pela OMS como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Né, nesse período, entre 2015 e 2016, houveram mais de 730 mil casos no continente americano e mais de 2.100 casos de microcefalia apenas no Brasil. Além disso, nós contamos com um número, né, não sabido de bebês que desenvolveram outros tipos de alterações neurológicas, né, e essas crianças todas precisam e seguirão precisando, ao longo de seu desenvolvimento, de um acolhimento do sistema de saúde. Né? Dados recentes do Instituto Oswaldo Cruz mostram que nós temos novas variantes do vírus circulando em território nacional que podem precipitar uma nova epidemia. Então, eu pego aqui 2 grupos, né, muito importantes nessa epidemia. O primeiro são fetos, que são
né, é possível que haja uma infecção in útero e que desenvolva diversas complicações neurológicas, não só microcefalia, como outras alterações neuropatológicas no tecido cerebral e alterações comportamentais por conta desse prejuízo. E também o grupo de adultos, que em sua maioria tem uma infecção autolimitante, mas que também pode ter complicações bastante sérias, entre elas a síndrome de Guillain-Barré, bastante falada na mídia, mas também, né, inflamações de diversas estruturas centrais e prejuízos cognitivos. Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei com 2 modelos animais, né, focando esses grupos. Um deles, que foi realmente, né, o mais que eu tive a maior participação, né, foi um modelo neonatal, né, de infecção periférica pelo vírus da Zika e um modelo de infecção intracérebro-ventricular em camundongos adultos, né? Esses 2 modelos, né, e algumas avaliações relacionadas com eles foram publicados nos últimos anos em artigos, né, em periódicos de alto impacto, e eu vou focar um pouco mais no modelo de infecção neonatal, o qual eu fui primeira autora. Então, nessa infecção, né, nesse modelo de infecção neonatal, a gente conseguiu ver toda a dinâmica, né, cronológica de replicação viral no cérebro desses animais, né, identificando o dia 12 pós-infecção como pico de replicação do cérebro. Interessantemente, 100 dias após a infecção, ou seja, já no período adulto desses animais, esse RNA viral ainda estava presente, né, em níveis bastante similares a 3 dias pós-infecção. Né? Também fui capaz de encontrar alterações neuropatológicas no tecido cerebral que condiziam muito com o que foi visto em bebês, né, que tiveram a infecção pelo vírus da Zika, como ventriculomegalia e focos necróticos no hipocampo. Realizamos um painel, né, de citocinas e de quimiocinas pró-inflamatórias, mostrando um perfil pró-inflamatório muito grande no cérebro desses animais no pico de infecção. Então, aqui eu trago como um exemplo, né, RNA mensageiro para interleucina 6, para interleucina 1 beta, para o TNF-alfa, que eu ressalto aqui um aumento bastante expressivo, e também para óxido nítrico sintase indutiva. Quando nós vamos para o período adulto desses animais, né, nós conseguimos observar uma menor latência para queda no teste de Rota-Rod, o que indica prejuízos motores e locomotores nesses animais, e também uma falta de... Cadê o meu? Aqui. Uma falta de preferência pelo objeto novo no teste de reconhecimento de objeto novo, o que indicam prejuízos cognitivos. Então, mostrando que essa infecção neonatal, ela tem prejuízos ao longo da vida e que permanecem mesmo depois de um longuíssimo prazo, né? Já na idade adulta desses animais. Mas o que mais me intrigou, né, nesse modelo, e que eu continuo muito interessada, foram as convulsões autolimitadas que aconteceram na infância. Então, a gente pode ver que aqui no dia 12, no pico de replicação viral no cérebro, cerca de 90% dos animais em cada ninhada, né, eles apresentavam convulsões né, comportamentalmente observáveis, né? E a partir de uma colaboração com o grupo do professor Esper Cavalheiro da Unifesp, nós pudemos realizar registros eletrocorticográficos nesses animais, então confirmando a presença de convulsões e também realizando outras avaliações do tipo de prejuízo, de alteração, né, nesse registro eletrocorticográfico. Interessantemente, 100 dias após a infecção, nós não conseguimos observar nenhuma convulsão comportamental nesses animais. Mas nesse período adulto, se nós fizermos um desafio com pentileno-tetrazol, né, um antagonista do receptor GABA-A, que sabidamente, né, causa convulsões, né, é pró-convulsivante, o que nós podemos ver é que existe uma redução na latência para a primeira convulsão em comparação ao controle e também um aumento no número total de convulsões observadas em 20 minutos. Então, também mostrando que existe um prejuízo de balanço excitatório inibitório nesses animais de longo prazo.
Nesse projeto, nós também pudemos avaliar alguns pontos de intervenção farmacológica, né? Nós nos focamos principalmente em uma estratégia antioxidante usando a N-acetilcisteína e uma abordagem anti-inflamatória utilizando o infliximab, né? Que é um anticorpo anti-TNF-alfa, visando todos aquele painel que eu mostrei para vocês anteriormente. Como a gente pode ver aqui, né, o tratamento com N-acetilcisteína não foi capaz de reduzir o número de animais, né, apresentando convulsões, mas o tratamento com infliximab reduziu em cerca de 40% a 50%, né, essas convulsões com uma distribuição bimodal dos dados. Quando esses animais atingem a idade adulta, o tratamento com infliximab, né, após o desafio com pentileno-tetrazol, ele consegue retomar os níveis, né, a latência para a primeira convulsão a níveis semelhantes ao controle, né, e também reduzir o número de convulsões a um nível semelhante ao controle depois de 20 minutos de avaliação. Né? Então, a gente consegue ver a partir desses dados que a via, né, inflamatória parece ser importante para modular esses efeitos, né, tardios no balanço excitatório inibitório desses animais. Infelizmente, o infliximab ele não é um alvo terapêutico, ele não é um fármaco, né, um bioproduto interessante para esse caso. Por quê? Né? Ele, além de ser caro por ser um bioproduto, ele é considerado pelo FDA como categoria B, né, por ele ter um maior risco, né, ele causar um maior risco de infecção em crianças, né, que pode ser fatal. Existem casos de agranulocitose em crianças que foram expostas em útero, uma vez que o infliximab ele é capaz de passar a barreira placentária. E, além disso, existe um aumento no risco de desenvolvimento de tumores, né, em crianças menores de 6 anos. Então, realmente, um produto complicado de ser utilizado no contexto que a gente precisa. Né? Dados bem recentes, né, de acompanhamento dessas crianças que nasceram mais próximo do momento, né, da epidemia de fato, eles acabam corroborando muito bem com nossos dados experimentais, né? Então a gente vê que até o 2º ano de vida, cerca de 71,4% dessas crianças elas têm, né, epilepsia, têm o diagnóstico de epilepsia, e o que a gente pode ver aqui também é que existe um número muito baixo dessas crianças que respondem aos tratamentos farmacológicos existentes hoje em dia. Então, a gente sabe que a epilepsia, ela segue causando danos anatômicos e morfológicos no cérebro, né, enfim, de quem tem epilepsia não controlada, né, e que isso segue sendo um grande problema de qualidade de vida para esses pacientes. Então, mostrando que a gente tem aqui tanto um problema de saúde pública como um problema de pesquisa, né, muito claro a ser desenvolvido. Então, o meu projeto de pesquisa que eu estou propondo aqui para vocês, né, como objetivo geral, é desenvolver estratégias terapêuticas para o manejo da epilepsia causada pelo vírus da Zika a partir de um modelo murino de infecção neonatal. E aí, aqui nos meus objetivos específicos, né, para poder atingir esse objetivo, eu acredito que eu devo voltar um passo atrás para a pesquisa básica, né, compreender as bases fisiológicas desse desbalanço excitatório inibitório que ocorre, né, com a infecção do vírus da Zika, consolidar a identificação de alvos terapêuticos viáveis, né, uma vez que a gente já viu, inclusive, que as vias inflamatórias parecem ter um papel muito importante, né? Depois, realizar, de fato, avaliações pré-clínicas, inicialmente a partir de uma estratégia de reposicionamento de fármacos, que tende a ser uma estratégia mais rápida, né, para assuntos de urgência, e aproveitando que nós temos um modelo, né, que é um modelo neurodesenvolvimental, acompanhar esses animais para tentar avaliar e propor biomarcadores que identifiquem esse risco de desenvolvimento de epilepsia de uma forma precoce, né? O que faz 70% deles ter epilepsia e 30% deles não ter epilepsia. Então, eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo, né, nesses tópicos aqui específicos, inclusive de uma forma, né, mais metodológica. Então, para compreender, né, essas bases fisiológicas, eu pretendo utilizar alguns métodos de biologia molecular e também métodos eletrofisiológicos, né, que eles são métodos funcionais de avaliação. Então, eu trago aqui para vocês esse dado, né, que foi publicado
com o modelo de adultos que eu participei, né? Então, foi feito em fatias, né, após uma infecção intracérebro-ventricular em camundongos adultos, e a gente pode ver aqui, né, que o vírus da Zika, ele reduz, né, a potenciação de longa duração desses animais e também reduz a razão de pulso pareado, então mostrando aí uma alteração cognitiva importante. Então aqui eu mostro que eu tenho capacidade técnica para realizar esse tipo de avaliação, né, e poder atingir esse objetivo. Além disso, né, falando não desse projeto de pesquisa concreto, mas pensando realmente em uma linha de pesquisa de longo prazo, eu gostaria de trazer, né, para esse projeto e para o Instituto de Ciências Biomédicas, caso eu venha a ser aprovada, avaliações, né, técnicas de avaliação eletrofisiológicas em animais acordados, né, que podem ser combinadas com avaliações comportamentais em tempo real. Essas foram técnicas que eu tive a oportunidade de fazer, né, durante o meu doutorado sanduíche na Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, sob a orientação do professor José Maria Delgado Garcia. Isso aqui eu trago dados também, né, no modelo de adultos, mostrando que os animais tratados, animais infectados, né, intracérebro-ventricularmente com o vírus da Zika, parecem ter um prejuízo, né, nessa potenciação de longa duração, excitatória essa potenciação pós-sináptica excitatória rápida, né? Então, que eu acredito que possa ser um tipo de metodologia muito viável, né, e que pode colocar não só o meu grupo de pesquisa em uma posição estratégica para colaborações, como também o nosso, né, o Instituto de Ciências Biomédicas, uma vez que existe uma carência muito grande de eletrofisiologistas, não só na UFRJ, como no Rio de Janeiro, até onde eu sei ninguém faz esse tipo de técnica, e mesmo no Brasil, pouquíssimos grupos trabalham com essa metodologia. Então, eu acredito que ela possa ser muito estratégica nesse ponto. Além disso, eu trago aqui no objetivo 3, né, de avaliação a partir da estratégia de reposicionamento de fármacos, uma tabela, né, que foi publicada, eu fui primeira autora desse trabalho de revisão, mostrando que já existem candidatos a fármacos, né, propostos para o manejo da infecção pelo vírus da Zika, então que nós também já temos um ponto de partida, né, nesse objetivo. E, obviamente, a partir do momento, né, que nós tivermos alvos terapêuticos viáveis, as nossas colaborações com grupos de síntese e com grupos de química medicinal também podem ser muito interessantes para a realização de avaliações pré-clínicas a partir de outras estratégias. E aí, falando também um pouco mais de perspectivas, né, eu gostaria de colocar aqui que balanço excitatório inibitório não é algo que está alterado apenas na infecção por Zika, né? Existem diversas doenças e transtornos neurológicos, neuropsiquiátricos e neurodegenerativos em que o balanço excitatório inibitório tem um papel central, né, na patogênese daquela doença. Inclusive, muitos modelos que eu já trabalhei durante a minha formação, como a doença de Alzheimer, a esquizofrenia, transtornos do espectro autista e também algumas outras doenças, né, e condições que são classicamente periféricas, mas que podem ter consequências centrais, como, por exemplo, a hipertensão e a sepse. Então, eu acredito que a partir do momento que eu possa ter, né, uma avaliação, né, funcional de fármacos neuroativos, isso pode ser utilizado, essa plataforma pode ser utilizada para diversos outros fins e também para avaliações de neurotoxicidade funcional. Então, com perspectivas bem abrangentes. Além disso, né, buscando cada vez mais agregar a técnicas já bem consolidadas, né, eu busco também trazer algumas técnicas mais genéticas e moleculares, como, por exemplo, técnicas de optogenética, com as quais eu tive contato, né, durante o curso Enlightening the Brain, na Universidade Nacional Autônoma do México, em que a inserção de rodopsinas podem permitir, através de uma abordagem óptica, a ativação e a inibição neuronal. Então, esse tipo de técnica também pode ser realizada, né, em combinação com a eletrofisiologia e com avaliações comportamentais, então enriquecendo ainda mais, né, a caixa de ferramentas para pesquisa básica que o grupo pode ter.
né? De forma similar, eu também gostaria muito de trazer para o ICB os DREDs, né, do inglês Design Receptors Activated by Designer Drugs, então receptores desenhados e ativados exclusivamente por fármacos também desenhados, né, que também tem uma nova camada, não só para ativação e inibição neuronal a partir de canais iônicos, como também outros receptores acoplados à proteína G e com outras formas de comunicação intracelular, que pode ter um enriquecimento muito grande na pesquisa básica, né? Essas duas técnicas, elas são realizadas a partir de vetores virais adeno-associados, muitos deles já são utilizados por grupos na UFRJ, como grupos do professor Rafael Linden, para outras manipulações genéticas, então eu acredito que isso possa ser viável e que pode ser também muito interessante, né, para colocar o meu grupo de pesquisa futuro, né, nesse tema. E buscando também uma atualização e um aprofundamento, né, no tema de balanço excitatório inibitório. Eu, em 2019, entrei em contato com o Dr. Jean-Pierre Moutet, da Université Paris-Saclay, né, e buscando um estágio de pós-doutoramento. Então, o Dr. Jean-Pierre Moutet, ele foi pioneiro na descrição da deserina como um coagonista do receptor NMDA, né? Durante a carreira dele inteira, ele buscou compreender, né, a neurotransmissão glutamatérgica e a forma como essa transmissão conversa com as neurotransmissões inibitórias. O grupo dele trabalha com muitas das técnicas que eu trouxe aqui e também é muito forte em técnicas de microscopia de ponta, então eu acredito que essa também possa ser uma visita e uma colaboração muito bacana para o futuro e para a continuidade dessa linha de pesquisa. Então, como todo projeto, né, esse projeto ele precisa de viabilidade financeira. Então, uma vez, né, conectada ao Instituto de Ciências Biomédicas, eu pretendo mandar projetos para as agências nacionais, como FAPERJ, CNPq, CAPES e também o Instituto Serra Pilheira, e também olhar para oportunidades fora do país, como pela International Society of Neurochemistry, a Cure Epilepsy, que é uma organização que tem uma visão muito ampla, né, do estudo básico de epilepsia, a International Brain Research Organization e também a Organização para Mulheres na Ciência em Países Desenvolvidos, que recentemente abriu um capítulo brasileiro, a qual eu sou membro. E também pensando, né, nessa colaboração, nesse contato que já existe com o grupo do Dr. Jean-Pierre Moutet. Ele sempre se colocou muito interessado em fazer uma parceria formal, né, com instituições brasileiras, uma vez que ele não tem colaborações brasileiras. Então, eu também gostaria muito de fazer uso, né, dessa cooperação da CAPES Coffee Club e fazer um projeto conjunto com o grupo dele. Então, agora, nesse momento um pouco mais final, eu vou falar um pouco sobre a minha inserção no ensino, né? Eu tenho experiência no ensino de farmacologia dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, dei aulas tanto de farmacologia básica, cardiovascular, neurofarmacologia e farmacologia endócrina para vários cursos, né, em vários semestres durante a minha estada no departamento. Então, eu acredito que a minha inserção vai ser bastante fácil, uma vez que eu tive um excelente feedback tanto do corpo docente quanto do corpo discente, né, em avaliações anônimas. Eu também, no futuro, pretendo me credenciar na pós-graduação, não só para orientar alunos de mestrado e doutorado, né, e auxiliar na formação de recursos humanos, mas também participando de disciplinas, tanto disciplinas já existentes com as quais eu possa contribuir, como também propondo disciplinas novas, como integridade científica no desenvolvimento de fármacos, em colaboração, né, com o Laboratório de Ética em Pesquisa, Comunicação Científica e Sociedade, liderado pela professora Sônia Vasconcelos, do IBQM, com quem eu tenho um relacionamento profissional e acho que pode ser muito bacana para complementar, né, a formação, né, dos farmacólogos e químicos medicinais da pós-graduação em farmacologia e química medicinal. E, por fim, falando um pouco sobre projetos de extensão, né, que eu pretendo me inserir, tanto em projetos já bem sedimentados, né, do Instituto, como o curso prático de farmacologia, pretendo me cadastrar na Rede Nacional de Educação e Ciência, que foram projetos, né, criados dentro da UFRJ pelo professor Leopoldo de Meis, então para inspirar e captar jovens para pesquisa, né, também através de bolsas de iniciação científica júnior, e também em projetos mais visados para o público adulto, que eu já colaborei no passado, como a Rádio Farma da UFRJ e o podcast Neuropod,
mantido pelas minhas colegas, né, a doutora Fernanda Barros Aragão e a mestre Paula Frost. Então, gostaria de salientar também alguns pontos do meu currículo, né? Não só eu tenho a experiência como pesquisadora, como também já sou revisora de 4 periódicos científicos, tenho 2 orientações de iniciação científica concluídas e participei tanto de bancas, né, de trabalhos de conclusão de curso, como de avaliações da graduação. Eu participo de eventos anualmente, né, visando atualização, mostrar os nossos projetos de pesquisa e também criar redes de contato. E aqui dos meus prêmios e títulos, eu gostaria de destacar principalmente, né, o 23º Prêmio Jovem Talento em Ciências da Vida, feito pela SBBQ e a GE Healthcare, que foi um enorme reconhecimento. A recente indicação da minha tese pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas para o Prêmio CAPES de Tese 2021. E também o certificado de proficiência em inglês, que eu tenho da Universidade de Cambridge, o que me habilita, né, a auxiliar muito na internacionalização do Instituto. Então, gostaria aqui também de colocar um breve resumo, né, das minhas colaborações, tanto dentro da UFRJ, né, como também em outras universidades públicas brasileiras e universidades fora do país. Essas colaborações obtidas tanto através da rede dos meus orientadores, como também de uma forma independente. E como mensagem final, eu gostaria de falar, né, que eu acredito que o meu perfil está muito alinhado com a vaga, uma vez que eu tenho experiência tanto em pesquisa básica quanto em desenvolvimento de fármacos e tenho interesse em manter linhas de pesquisa em ambos. Né? Eu estou propondo aqui não só um projeto concreto e factível de ser feito, como também uma linha de pesquisa que pode ser desenvolvida ao longo da minha carreira dentro do ICB. Eu acredito que eu sou, né, um trunfo muito grande para a internacionalização, uma vez que eu estou plenamente capacitada para ministrar disciplinas em inglês, para orientar trabalhos, né, e alunos em inglês e participar de bancas em inglês. Eu tenho experiência no ensino de farmacologia, né, o que vai facilitar muito a minha inserção, minha reinserção no departamento, e também um bom relacionamento com o corpo docente e com as ferramentas online que têm sido utilizadas e que a gente sabe que devem continuar sendo utilizadas mesmo no final da pandemia. E eu acredito que os meus valores pessoais, eles também estão muito bem alinhados com os valores e os objetivos da universidade pública, né? Eu acredito que a ciência brasileira, ela é capaz e ela deve ser capaz de lidar com os problemas de saúde pública brasileiros, e eu quero ser uma dessas pessoas a realizar esse feito, né, dentro do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Então, muito obrigada pela atenção, né, e eu me coloco à disposição para a arguição do memorial. Muito obrigada. Obrigado, muito bem, parabéns, Isis. Vamos dar partida, passo a palavra para o professor Jamil, por favor. Obrigado, boa tarde, Isis. Parabéns aí pela sua apresentação, muito interessante, muito didática. A gente teria assunto para, como os demais colegas aí, a gente teria assunto para ficar aqui conversando até amanhã, né? Mas como o tempo não permite, eu vou fazer 2 perguntas bem objetivas para você. Uma delas em relação ao projeto e uma outra de natureza mais geral, né? Em relação ao projeto, você já tem ideia de alguns dos alvos, que aquela lista de drogas, né, repurposing ali, ficou pequena, não conseguiria todas, mas você tem ideia de, assim, se você tivesse que escolher um alvo, né? Se eu fosse o dono da indústria que está pagando o projeto e falasse assim, agora escolhe um alvo para você começar, quem seria esse alvo? Primeira coisa. E a segunda coisa, de natureza mais geral, é o seguinte, como é que fica a história do pós-doc lá com o Moter? Você já tinha até dinheiro garantido, né? O que te fez considerar a possibilidade de, não sei, se adiou o projeto, se perdeu, enfim, eu queria um comentário seu nesse sentido. Então, eu vou responder ao contrário, né? A bolsa ela ainda está disponível, né? Eu fiquei, inclusive, eu não pude viajar ainda por conta das restrições de viagem que estão acontecendo realmente,
mas fiquei até muito feliz de não ter podido viajar e ter podido participar desse certame, né? Uma vez que se eu já estivesse na França iniciando esse pós-doc, eu acredito que eu não ia ter condições de voltar para participar. Então, certamente a minha prioridade, né, é me estabelecer aqui, né, de preferencialmente dentro da UFRJ, né? Essa bolsa, ela tem um prazo para ser implementada, mas eu também acredito que a minha colaboração com o professor Jean-Pierre, ela já vem desde lá de 2019, que nós estamos fazendo essa busca ativa, né? E eu participando, enfim, né, de algumas questões de pesquisa dele. Então, que eu acredito que essa porta está aberta, né? A minha prioridade é esse certame, né? E, enfim, dependendo do resultado que nós tivermos, a gente toma decisões, né, no futuro. Espero ter respondido satisfatoriamente a pergunta. Bom, e em termos do alvo farmacológico, né, realmente, aquela lista, ela é uma lista que realmente teve muitos alvos, muitas abordagens diferentes para que aqueles fármacos fossem escolhidos, né? Claramente, uma abordagem para fármacos que já tivessem uma atividade antiviral, eles foram preferidos por motivos óbvios, né? O Zika, ele é um vírus, então existe uma facilidade, enfim, né, de você pensar em questões citotóxicas, né, de replicação viral, né, mexer com passos dessa replicação viral. Então, certamente, se eu tivesse que escolher um fármaco, um alvo, eu escolheria alguns desses fármacos com uma atividade antiviral, que inclusive muitos deles já tiveram alguns estudos em animais, que já se mostraram muito eficazes em alguns modelos, então que também, digamos assim, né, a gente já tem uma quantidade de informações mesmo, né, de dados que vai facilitar, que vai fazer com que a gente faça uma escolha mais racional. Né? E fora isso também, eu gostaria muito de seguir investigando outros alvos inflamatórios, né? De vias inflamatórias, uma vez que a gente teve resultados muito interessantes com o infliximab, né? Mas não testamos também nenhum outro tipo de fármaco com essa abordagem, e naquela lista eles não existem. Ninguém tentou isso ainda, né, de via inflamatória. Então, que realmente parece que a resposta inflamatória está muito ligada com a severidade dessa resposta e a continuidade, né, dessa resposta mesmo após essa infecção viral pontual. Então, certamente seriam 2 caminhos que eu preferiria seguir. Pois é, uma pena que você tenha tido resultados tão bons com o infliximab, né? Uhum. E uma outra substância que poderia também ter um papel importante sobre o TNF, lamentavelmente não pode ser utilizado em desenvolvimento fetal, que é a talidomida, né? Então, sim. Não, e assim, mulheres grávidas e crianças, né, realmente é um grupo para você fazer desenvolvimento de fármaco muito complicado, né? Então, que realmente exige um direcionamento muito grande, né? 95% das bulas dizem claramente, é melhor não usar em mulheres grávidas, então é complicado. É muito complicado. Tá bom, eu te agradeço, dou parabéns novamente e estou satisfeito. Tá? Obrigada, Obrigado. professor. Obrigado, professor Jamil. Passo a palavra para a professora Cláudia. Então, inicialmente, parabéns, Isis, pela sua apresentação e performance, né? E eu cheguei a ler o seu memorial, né? A sua trajetória, né? Então, eu vou fazer perguntas não só relacionadas à pesquisa, mas da sua trajetória também, né? Continuando a pergunta do professor Jamil, né, em questão aos alvos, e eu tive lendo rapidamente sobre essa questão da infecção do vírus e o desenvolvimento da epilepsia nos recém-nascidos. Então, assim, existem outros grupos no país que estão desenvolvendo também nessa área, né? Queria ouvir isso de você. E que, sabendo que a preocupação, o alvo, é controlar a crise epilética, né, nesse recém-nascido, assim eu estou entendendo, e sabendo que existem alguns genes que são envolvidos nesse processo, pensando em otimizar tempo, já que você parte já de moléculas de reposição de fármacos, isso você já está ganhando aí um bom tempo. Por que não pensar
em modelos transgênicos, né? De que você pudesse estar mimetizando essa situação. E também, na sua abordagem, né, como você abordou, você vê que você tem um conhecimento amplo, não é só aquele clássico, né? Você mapeia também aí pela biologia celular, molecular. E aí eu te pergunto, por que também não pensar em mapear a parte proteômica dessas crianças recém-nascidas, já que a própria UFRJ tem um grupo muito sólido na área da proteômica? E se você pensa, então, mapear aqueles alvos que você falou lá como objetivo, por que também não enveredar por aí? Se você cogitou, e como é que você pensa? Beleza. Então, primeiro, né, considerando essa questão, né, de modelos transgênicos, né, realmente epilepsias são um mundo, né? Eu comecei a trabalhar mais a fundo durante o meu doutorado por conta da infecção pelo vírus da Zika. Então, muitas dessas epilepsias, inclusive, elas são por modificações genéticas, principalmente em genes de canais iônicos, né? Então, isso é algo que pode estar alterado durante a infecção pelo vírus da Zika, principalmente se você considera infecções talvez um pouco mais anteriores, em que o sistema nervoso central dessa criança ainda está, né, em um desenvolvimento mais anterior. Então, certamente identificar possíveis genes que possam estar alterados nessas crianças é uma possibilidade. Mas o meu projeto, talvez eu não tenha conseguido falar tão bem, eu não tive tempo suficiente, né? Pensando muito naquelas crianças que foram infectadas em momentos mais posteriores, né? Então, crianças que realmente desenvolveram microcefalia, né? E que também, enfim, podem ter epilepsia e etc. Realmente é difícil até de você separar o que é causa e efeito, né? É difícil você separar o que foi feito pelo vírus, o que foi feito por crises epiléticas contínuas. Isso acaba sendo uma confusão muito grande, né? Enquanto a gente tem um número ainda maior de crianças que têm alterações neurológicas mais leves, né, e também desenvolvem a epilepsia, e que foram infectadas em momentos mais tardios, e que é muito mais possível que essas mudanças elas sejam não por características genéticas, mas sim por questões já ambientais que modificaram aquela rede neural, né? E não necessariamente uma diferença, enfim, em canais iônicos, que é muito comum nessas epilepsias neonatais. Né? Então, não tiro completamente, óbvio, né, essa possibilidade, mas eu acredito que talvez olhar para essas diferenças de conectividade, de conectoma, enfim, possam ser mais adequadas para um número maior também de pacientes. Né? Já essa questão da proteômica, né, realmente é algo que eu não tenho experiência, né, na minha carreira, então acredito que possa ser uma ferramenta muito interessante por ter esse alto rendimento, né? Você conseguir ver as coisas de uma forma mais ampla e identificar também esses alvos proteicos de uma forma mais ampla. Então, certamente, admito que não era algo que eu pensava diretamente, até por falta de conhecimento técnico, né? Mas sim, né? Existem grupos na FRJ que trabalham com essas técnicas e que isso pode também trazer uma riqueza muito grande para o projeto. Então, assim, por curiosidade, eu queria ouvir, né? Você é uma pessoa jovem, mas de uma trajetória, assim, que emociona, né? Pelas suas conquistas ao longo da sua vida, né? E de determinação, né? De saber onde quer ir, onde quer chegar e que vai chegar em algum momento. Pode ser hoje, amanhã, o tempo para você não é um fator limitante. Então, assim, o que é que você poderia deixar como mensagem, né, para uma pessoa que também sonha numa trajetória científica e vem assim de uma base familiar que não tem um histórico, né, de cultura, de ciência e tal? O que é que você, na tua experiência, na tua vivência do que você vivenciou, o que foi aquilo que foi mais motivador para você, né? Como é que você colocaria isso? Eu acho que eu até falo demais no meu memorial sobre isso, né? Eu acho que realmente a gente aqui no Brasil tem essa
oportunidade, ainda que difícil, ainda que sofrida, ainda que bastante elitista, de ter uma educação pública, né? E uma educação pública em todos os níveis de educação, né? E eu tive, talvez, né, um pouco da minha própria vontade de gostar de estudar, também por conta da minha mãe, que foi uma figura que sempre me incentivou muito. Eu tive a oportunidade de entrar no Colégio Pedro II. Então, eu realmente falo bastante dele no meu memorial, porque ele é uma figura institucional que foi extremamente importante na minha vida, né? Então, até no meu e-mail de despedida do departamento, eu repito essa frase bastante, né? Que instituições são feitas de pessoas. Então, eu acho que todas as instituições federais que eu passei, elas têm toda essa excelência, porque elas têm pessoas que amam muito aquela figura da instituição, né? A gente tem prédios meio caindo aos pedaços, a gente tem problema de dinheiro, a gente tem, enfim, a gente passa por diversas dificuldades, mas o amor por aquela instituição e por sim, ter essa comunidade realmente acadêmica em volta daquele ideal de excelência faz com que todos trabalhem mais e amem o que estão fazendo, né? Então, como eu comento também, né, no Pedro II, os professores, eles são mestres, são doutores naquelas áreas, né? Eu tive aula de Machado de Assis com um professor que fez o doutorado dele em Machado de Assis, né? Então, uma pessoa que é apaixonada por aquilo. Você não faz um doutorado sobre a obra de um único escritor se você não gosta, né? E muitos professores que foram alunos de outros professores meus no mesmo ano, né? Então, que quiseram voltar para aquela instituição, para devolver. Então, isso é um sentimento que eu também tenho muito com a UFRJ, uma vez que eu fui praticamente criada aí dentro, né? Confundo a chave de casa com a chave do laboratório, e eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente consegue fazer com que outras instituições elas tenham esse mesmo sentimento, você consegue inspirar pessoas a criarem um ciclo vicioso positivo, né? Estou satisfeita e obrigada. Obrigada, professora. Parabéns. Obrigado, professora. Vamos passar a palavra agora para o professor Hernandes. Professor. Opa, está desligado. Hernandes, está no escuro. Tá. Boa tarde. Eu fiquei bem satisfeito assim, com a sua aula ontem, e fiquei bastante satisfeito com a apresentação do seu plano de atividades hoje. Você tem uma linguagem muito boa, mas você conjuga o verbo corroborar como se ele fosse transitivo indireto, precisando de preposição. Perdão. O que eu quero dizer com isso? Que corroborar corrobora diretamente resultados, ele não precisa corroborar com. O único pecadinho que você comete, mas isso aí é porque todo mundo fala assim. Outro dia eu estava encasquetado com isso e fui procurar no dicionário. Só para não deixar uma marquinha indelével na sua apresentação. Agora eu percebo que você está com um olho no futuro e fiquei muito feliz quando você aponta para a optogenética e para aquele outro sistema que tem aquela combinação de receptores e fármacos desenhados. Eu achei bastante interessante, mas eu não vejo uma relação direta disso com o seu projeto. Então, vou deixar você responder. Agora, bom, pode responder que depois eu vou te dar um tempo. Ok. Eu consigo entender que às vezes parecem coisas um pouco separadas, né? Mas eu acho que mesmo para o projeto de pesquisa que eu estou propondo aqui, principalmente falando quando eu digo, né, da gente botar um passo para trás e entrar na pesquisa básica, essas duas ferramentas elas poderiam ser utilizadas, né? Então, por exemplo, dando um exemplo concreto, né? A gente viu focos necróticos no hipocampo desses animais, né? A gente sabe que o hipocampo ele pode ser um foco epilético. Então, e também existem muitos estudos mostrando que em situações, não vou dizer similares, mas situações em que existam focos necróticos nessa estrutura, que muitas vezes o próprio foco necrótico é um foco de epilepsia, né? Então, se a gente tem como
colocar ali um canal, seja um canal a partir de dreads que vai ser ativado por um ligante, seja um canal rodopsina ativado por luz, né, com ativação óptica, se eu uso canais inibitórios naquela área e eu consigo, por exemplo, reduzir, né, como é que se diz? Não é incidência, né? Mas enfim, o acontecimento daquela convulsão naquele animal, né, isso já pode me dar um dado, né, bastante contundente que aquela região deve ser a região com o foco epilético. Que, por enquanto, a gente só tem dados muito comportamentais, né? A gente tem o dado de eletrocorticografia, mas que, né, você vai estar vendo apenas o que aparece ali no córtex, a gente não tem uma ideia muito grande de estrutura de para onde que a gente tem que olhar realmente. Então, essas duas estratégias, por exemplo, poderiam ser estratégias a serem utilizadas por elas serem bem temporalmente não, mas espacialmente muito precisas, né? E a optogenética também temporalmente muito precisa. Já os dreads, eles não são tão precisos, né? Mas também existe uma certa precisão. Então, enfim, espero ter respondido assim de uma forma concreta pensando nesse projeto, né? Sim. Agora, deixa eu te fazer um desafio, que eu vou te dar um pouquinho mais de tempo para falar. Eu acho o seu projeto super interessante, mas eu não gosto de Zika, eu gosto de SARS-CoV-2. E eu tenho aqui R$1 milhão para te entregar. Que abordagem você daria? Ou você falaria assim, não, eu sou apaixonado pelo Zika, não vou fazer SARS-CoV-2? Não, claro que não. Inclusive, como eu coloquei na apresentação, né? Eu não pretendo ser uma zicóloga pelo resto da minha vida, né? Eu realmente gostaria de abordar a balança excitatória inibitória de uma forma mais específica. Eu admito que eu não tenho um conhecimento técnico tão grande de COVID, né? Eu não estou inserida em nenhum projeto de COVID, então me falta um pouco dessa questão técnica, mas eu sei, porque isso também é do meu interesse, né, que muitos pacientes com COVID têm sequelas neurológicas, né? Então, a partir dessas sequelas neurológicas, eu acredito que fazer avaliações de balança excitatória inibitória nesses pacientes pode ser interessante, ou enfim, em modelos, né, de infecção com SARS-CoV. Então, que eu possa fazer tanto avaliações, né, de atividade espontânea, né, e ver o poder espectral desses registros. Eu posso ver atividade a partir de correntes pós-sinápticas excitatórias e inibitórias em miniatura, que também geralmente são, né, uma medida, né, de atividade espontânea. Então, tudo isso eu poderia fazer dentro da minha expertise, né? E, além disso, fazer avaliações cognitivas e comportamentais, enfim, a partir de avaliações realmente comportamentais, para tentar avaliar, né, o nível, o tipo de construto cognitivo ou, enfim, de outras abordagens que esse SARS-CoV pode levar como risco de desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas, como esquizofrenia, né? Enfim, todo esse aparato. Então, pensando aqui em 5 faltando um modelo minutos. Está faltando ainda o modelo. Sim, exatamente. Qual é o modelo? Tendo que fazer um modelo. Eu tenho muita experiência com modelos murinos, né, com modelos em camundongo, mas eu tenho também experiência com o Zika, que modelos em camundongo nem sempre são ideais para, enfim, para replicação viral, uma vez que, enfim, né, existem diferenças imunes mesmo, né, que fazem com que aquele modelo seja mais ou menos permissivo ao vírus em questão. Mas certamente eu olharia principalmente para modelos murinos em ratos, em camundongos, e também, caso seja necessário, o uso de camundongos transgênicos que sejam mais permissivos. Ótimo, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Deixar meus colegas. O nosso tempo é curto, por isso que a gente está sendo bem breve aqui no nosso questionamento, mas obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, professor Hernandes. Professora Dulce, por favor. Parabéns, Isis, pela sua apresentação ontem e hoje, adorei muito, eu gostei muito de ler o seu memorial. O memorial, na acepção da palavra, né, onde o memorial não só tem que demonstrar o que você conseguiu cientificamente falando, mas ele tem que refletir um pouco a sua história pessoal, né? Eu enxergo sempre assim a forma de escrever um memorial, né? Você tem um bom currículo, invejável, né? Você trabalhou com o grupo do meu grande amigo Esper Cavalheiro, né?
eu me lembro que, não vou contar a minha idade, mas na década de 70 eu fiquei tão feliz de ter publicado um trabalho com ele, você não tem ideia. Naquela época ele já era muito famoso, né? Mas eu gosto muito dele como pessoa também. Mas, lendo o seu memorial, eu achei um ponto muito engraçado que eu gostaria que você comentasse, bem rápido, porque nós estamos com tempo curto, porque eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Mas você diz que você, ao trabalhar com os animais e trabalhar com os animais, entrou em confronto com o seu perfil ovo-lacto-vegetariana. Sim. Bom, vou fazer um comentário rápido, então, né? Eu, como está dizendo ali, desde os 16 anos eu sou ovo-lacto vegetariana, então, no primeiro momento, você pode pensar que uma pessoa que está engajada, né, na luta pelo direito dos animais seria veementemente contra o uso desses animais em qualquer atividade humana, seja comer, seja pesquisa científica. Então, certamente, quando eu entrei na graduação, isso foi algo que foi um confronto de valores para mim, né? E como eu coloco no memorial e reitero aqui, né, eu encontrei na professora Gilda um exemplo de ética em pesquisa, né, e de integridade em pesquisa em bem-estar animal, e que isso mudou bastante a minha cabeça, né, de, enfim, ver, inclusive tenho dados, tenho o meu elevator pitch, como eles falam, né, de como convencer outras pessoas também de que a pesquisa com animais é muito importante, né, então que os animais que são utilizados para pesquisa são uma porcentagem extremamente pequena dos animais que são utilizados de forma geral, né, para uso humano, e que tem uma finalidade, né, que pode não ser moralmente aceita por alguns grupos, mas que eu acredito que tenha um valor muito grande para a compreensão da biologia, da saúde animal e da saúde humana. Então, obrigada. Essa foi uma curiosidade, né? Eu gostei muito do seu projeto, né? E entendo que talvez você incorpore outra linha de pesquisa nessa atual sua, mas eu tenho uma curiosidade nessas drogas que você cogita ou estuda, né? Como a gente diria. Esses animais, quando são tratados, eles continuam com prejuízo motor e de memória, os animais? Por exemplo, o que foi utilizado o infliximab, né? Isso. Né? O infliximab, sim, né? Os dados, inclusive, o paper ele aborda, eu não trouxe aqui por motivos, né, de tempo, mas esses animais eles continuam tendo prejuízos, exatamente como a senhora falou, tanto motores quanto de memória. Então, digamos assim, não é uma melhora completa, né? A gente tem essa melhora nessas alterações relacionadas com convulsões, epilepsia, enfim, balanço excitatório inibitório, mas outras alterações comportamentais, elas não são alteradas pelo tratamento com infliximab. Então, enfim, realmente não seria uma abordagem terapêutica totalmente adequada. Eu nunca li profundamente essas pesquisas de Zika, eu acompanhei de uma certa forma superficial, mas eu tenho uma outra pergunta, que qual é a resposta dessas crianças realmente a essas drogas antiepiléticas? Então, é muito utilizado principalmente para convulsões neonatais, o fenobarbital, por exemplo, é muito utilizado para situação específica, né? É a primeira escolha para convulsões neonatais. E elas têm uma resposta muito ruim, cerca de 50% das crianças respondem, os outros 50% não respondem, tenta-se outras abordagens terapêuticas, mas ainda tem muitos que ficam, enfim, ainda com convulsões, né? Fica aí residual, e aí o risco de cronificar é imenso, né? Olha, parabéns pela bolsa que você conseguiu, né? E por toda a trajetória que você fez no exterior. Até eu pensei ontem à noite, falei, nossa, se ela leu o edital do Canadá, que quer incorporar 45% de cérebros do mundo para aumentar a população do Canadá e a ciência e a tecnologia, etc. Falei, nossa, aí isso vai para o Canadá, vai ser roubada para o Canadá. Eu pensei isso brincando ontem à noite. Mas parabéns pela sua apresentação, parabéns por tudo que você fez até agora e te desejo boa sorte na sua vida, tá? Muito obrigada, professor.
Obrigado, professora Dulce. Eu vou concluir agora, então, essa fase de arguição. Essa fase é bem complexa e também é absolutamente importante. Infelizmente, a gente teve tempo tão restrito, porque era realmente necessário ficar mais tempo debatendo com vocês para entender exatamente. Mas eu começo fazendo uma provocação jocosa para você, que é o seguinte: quando eu vejo você, li teu memorial, li teu Lattes, fui olhar teus artigos, o que você pretende, imediatamente veio à minha cabeça aquela famosa citação do ex-jogador Romário. Então, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela. Eu quero que você tente me convencer de que você merece sentar na janela. O que de fato leva você a crer que você tem competitividade para entrar num concurso com 52 candidatos, chegaram 16 à prova escrita, ficaram 5 e agora está aqui você, concorrendo à única vaga, que é uma pena, mas é a única vaga. Você tem que me convencer que é você que eu tenho que indicar. Ok. Bom, eu sei, né, com toda certeza que a minha idade, talvez o momento, né, que eu esteja na minha carreira seja realmente muito jovem, né, mas, inclusive, em número de publicações, eu acho muito provável que eu esteja na ré, né, em comparação com outros candidatos, mas o que eu posso dizer e eu posso também comprovar, né, a partir do meu Lattes, é que, apesar de eu não ter uma abundância muito grande, eu tenho uma relevância muito grande na minha publicação científica. Então, gostaria, inclusive, de salientar, né, os artigos que a gente publicou em periódicos de alto impacto, como que eu publiquei como primeira autora no Science Translational Medicine, foram artigos feitos por grupos, foi 100% brasileiro aquele artigo, né? Então, foi feito apenas com os cérebros e as capacidades que nós tínhamos aqui no Brasil. Então, mostrando que eu realmente tenho capacidade de, aqui dentro desse país, fazer uma ciência relevante, né? Não preciso sair do país para conseguir bons artigos e tentar voltar, né? Eu acredito, óbvio, que acho que qualquer pessoa que acha que já é bom o suficiente para fazer pesquisa provavelmente deve estar na carreira errada. A gente sempre pode melhorar e pode aprender mais e pode ter mais conhecimento para agregar nas nossas linhas de pesquisa, mas eu acredito que eu tenho uma maturidade, né, uma capacidade que talvez não seja nem tão usual para o estágio da carreira onde eu me encontro, né? Eu tenho uma linha de pesquisa muito pensada, eu tenho tudo, né, muito bem, muito claro na minha cabeça para onde que eu quero chegar, para onde que eu quero ir. E, enfim, né, acredito que um pós-doutoramento no exterior, ou mais de um, é muito interessante para abrir horizontes, mas que com o que eu tenho hoje, né, comprovável, né, como professora, como revisora, como pesquisadora, como orientadora, né, que eu tenho capacidade de estar aqui e enfim, competir com outros pesquisadores por essa vaga. Outra provocação. Aquele teu primeiro artigo é de 2015, tem mais de 50 citações, que você é a primeira autora, né? Não. O primeiro artigo. Eu acho que é do 2015, se eu não me engano, um artigo que você tem, que tem 50 e tantas citações. Não é o Leme? Segundo. Eu não vou me lembrar, eu não vou abrir teu Lattes agora, só para provocar. Aquilo ali é beginner's luck? Olha, eu acho que foi, como eu até comentei, né, foi uma colaboração muito grande, né? O artigo de 2015 eu ainda era iniciação, ainda estava na iniciação científica, né? Eu não fui primeira autora daquele artigo, eu colaborei, né, para aquele trabalho, e eu acredito que realmente foi um trabalho muito relevante, né? Tanto no ponto de vista da estratégia, né, de buscar um produto natural, um produto que vem, né, de um subproduto da indústria e que pode ter um valor comercial muito grande, né? Todos os grupos de pesquisa que estavam ali, né, eles são grupos de pesquisa que fizeram sua parte do latifúndio de uma forma muito
muito bacana, muito elegante, né? Então, eu acho que isso realmente levou a um número alto de citações, porque inspirou muitos grupos de pesquisa, né? A usar abordagens semelhantes, né? Inclusive abordagens de química medicinal, que a gente tem ali muitas modificações a partir do que foi feito, né? E dados relevantes também, mais para a parte de desenvolvimento, que foi o que eu participei. Então, não sei se pode ter sido beginner's luck, mas eu acho que, de novo, né, reitero que eu acho muito importante a gente ter uma produção relevante e não só uma produção abundante. Isso é fundamental, isso. É uma visão bem importante mesmo. Deixa eu também falar uma outra coisa que admiro no seu currículo, você já defendeu aqui, mas eu quero enfatizar, que é a história da sua passagem pelo Colégio Pedro II. É um colégio que... Eu fui vizinho do Colégio Pedro II, Colégio São José Externato, a gente saía para brigar na rua, né? Aqui, ali da Tijuca. Mas... com o Colégio Militar. Um colégio militar, e a gente, de vez em quando, ficava do lado do Pedro II, do outro lado do militar. Mas, em geral, a gente ficava do lado do militar com o Pedro II. Que era um colégio católico horroroso, mas me deu exatamente a formação que você teve no Pedro II, eu tive no São José. Mas eu admiro profundamente o Pedro II, porque eu tenho um neto, que hoje é aluno do Pedro II da Tijuca, e ele absolutamente ama a escola, e é uma base essencial para a formação, e te parabenizo por essas conquistas, principalmente pelo reconhecimento que você tem do papel que as oportunidades que a vida te deu de estudar em universidades públicas, e também espero que você entenda isso como uma necessidade de retribuir, dando o seu melhor, que é o que você de fato está fazendo. Isa, eu queria ficar a tarde toda conversando com você, perguntando coisas para te provocar, mas a gente, infelizmente, tem que ir na reunião às 17 horas para fazer o anúncio. Eu quero te dar os parabéns e me despeço e te vejo daqui a pouco com o resultado final. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigada. Até às 5. Até às 5.